Minha linda, meu Deus do céu, aonde vocês estavam escondidos? Sabe que eu acho que às vezes vocês fazem suspense com a gente? Antes de começar a gravação, gente, é todo mundo, meu Deus, amém, oh yes. Aí começou, ligou a câmera, o pau pegou, irmão. Mas eu vou te dizer, que gostoso que está esse lugar, que presença de Deus maravilhosa. A paz que excede todo entendimento está sobre nós nesse lugar. Nós estamos em Florianópolis. E olha, eu tenho uma palavra de Jesus sobre você, que de verdade vai produzir um impacto tão profundo na sua história, que não terá como você viver igual depois de ouvir aquilo que o Senhor tem para comunicar com você. Aleluia, Jesus. Eu confesso que de todas as mensagens, essa talvez é que eu estou mais desejando pregar logo, porque eu já vi esse filme, eu sei como ele termina. Eu só quero te pedir um favor, antes de a gente começar o vídeo, um pequeno favor. Curte o vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube fala, nossa, vídeo bom, hein? Vou mandar para mais gente. E quanto mais pessoas assistirem, mais longe a palavra de Jesus vai, mais vidas são alcançadas e o nome dele é glorificado. Então, deixa eu te pedir um favor, se você sabe e você já foi abençoado através de um conteúdo como esse, me ajuda a fazer ir mais longe. Curte, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui, sem falhar. E por falar em palavra, vamos pro vídeo. Tudo sem combinar, isso é maravilhoso. Gênesis, capítulo de número 3. E eles ouviram a voz do Senhor andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus o chamou, Adão, e disse, aonde você está? E ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Olha, fica meio estranho a gente conectar uma palavra ao texto que nós lemos. O tema que nos leva nessa jornada é a forja. Mas o texto que nós lemos não parece uma forja. A forja é um elemento utilizado para fazer uma moldagem. E para que essa moldagem aconteça é necessário que exista pressão, calor. E aqui a impressão que dá é que é outra realidade. É um homem e uma mulher que pecaram e agora havia uma condenação esperando por eles. Porque na nossa cabeça ou na ideia comum, a forja é um ajuste. O Éden é Deus expulsando eles daquele lugar. É como se nós estivéssemos olhando e dizendo, em Adão e Eva, todas as nossas esperanças acabaram. Quando eles pecaram, acabou. E quando eu olho para a forja, eu estou dizendo, bom, se o Senhor está preocupado em moldar em tempo, significa que dá para utilizar aquilo que para alguém não serve mais. Eu vou precisar de uns aleluias a partir de agora. Eu vou melhorar. Quando nós olhamos para o Éden, a impressão que temos é que aquilo é o fim do homem. Mas não é o fim do homem. O fim do homem não aconteceu no Éden. A vergonha do pecado aconteceu no Éden.
Mas existe uma esperança viva sobre eu e você, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Só que a gente precisa compreender os tempos para entender por que chegamos aqui. E eu vou te dizer minhas impressões. Eu tenho pouca idade. Se você me conhece um pouquinho mais, você sabe quantos anos eu tenho. Você sabe com quem eu sou casado, você sabe os meus filhos. Mas o que você não sabe é o que eu faço quando tranco a porta do meu quarto. São coisas minhas, particulares minhas. Minha vida com Deus, minha história com Deus, minhas orações secretas, aquelas que nós temos vergonha de contar para as pessoas, aquelas que nós não conseguimos expressar de maneira pública, porque diz tanto sobre a gente que a gente não consegue. Bom, essa é uma vida que você não conhece, mas é uma vida que Deus sabe de maneira completa. É algo que nós não conseguimos esconder do Senhor. A forja, ela não vem para trabalhar naquilo que é público da nossa vida. A forja de Deus vem para trabalhar naquilo que está escondido dentro de nós. Aleluia, vou melhorar. A forja de Deus não trabalha na estética da sua fé. A forja de Deus trabalha no interior da sua alma. É aqui dentro, é o que mensura as tuas intenções, é o que faz ver quem você é de verdade. Só que se eu leio um texto onde a esperança acaba, onde um homem é expulso do jardim porque pecou, não faz muito sentido. Mas ali havia um traço da questão da personalidade de Deus, e que para mim é a coisa mais interessante para esse tempo e para essa mensagem. Adão e Eva pecaram. Adão e Eva estavam numa situação perfeita, favorável, tudo lindo e maravilhoso, nada fora do lugar, tudo acontecendo de maneira organizada, tudo de maneira plena. Não havia motivos para vacilar os pés. Não havia. Deus não é injusto. Deus deixou tudo claro. Vocês podem tudo, só um fruto vocês não devem comer. E a Bíblia diz que foi aqui que eles vacilaram. Mesmo tendo tudo para fazer perfeito, mesmo tudo para fazer de maneira, sabe, uau! Sabe, quando nós ajudamos alguém e colocamos essa pessoa numa situação favorável e perfeita, nós não aceitamos que essa pessoa erre com a gente. Porque senão a gente faz o que as pessoas dizem, a gente joga na cara. Correto? Bom, Deus tinha tudo para jogar na cara de Adão e Eva, para destruí-los para sempre, para resetar o plano, esquecer do homem. Mas a Bíblia diz que no dia que eles pecaram, Deus não quebrou a rotina do seu relacionamento. Vamos. Se tiver alguém ainda que não deu glória a Deus perto de você, começa a provocar. Ele fala assim: agora a próxima vez é você que vai fazer. Eu vou melhorar. Deus não quebrou a sua rotina. Deus desceu no mesmo horário, no mesmo timing, sem perder a hora. E a Bíblia diz que, oh, aleluia, Ele chamou Adão e Eva pelo nome. Agora, o que me faz entender que o que Deus sempre desejou com o homem foi uma coisa: relacionamento. O jardim do Éden não é um lugar de flores bonitas. O jardim do Éden não é um lugar de rios limpos. O jardim do Éden é o lugar onde Deus deu de presente para o homem, para que o homem pudesse ter acesso completo à graça, ao amor e à misericórdia de Deus. Aleluia, amém? Então, a forja de Deus só serve para uma coisa: nos levar de volta para esse lugar. Para esse lugar que o pecado nos roubou, para esse lugar que foi tirado de nós. E isso só é possível através de Jesus. E essa é a maneira que nós começamos, porque muitos de nós estamos enfraquecidos na nossa fé. Muitos de nós, eu vou falar de mim, já vivi isso e sei do que eu estou falando. Nós começamos a nos alimentar de migalhas que caem da mesa, e não existe mais alimento sólido para sustentar a nossa fé. Então, por mais que a gente pense que está tudo bem, dentro de nós existe um vazio muito grande, um eco muito grande. E é nesse momento que Deus aparece no meio da história. Quando Adão e Eva pecam,
Deus desce na mesma hora, Deus desce no mesmo momento que Ele sempre descia, porque Ele quer que Adão e Eva entendam: eu sempre vou estar aqui para vocês, eu sempre vou descer no mesmo horário, eu sempre vou vir aqui. Mas se vocês optarem pelo pecado, o relacionamento não vai ser possível. Se vocês optarem pelo inimigo, não vai ter como ser o meu amigo. Então eu preciso te dizer: quando você escolhe uma coisa, você perde o principal, e o principal é o relacionamento comigo. Eu começo agora a caminhar dentro de uma realidade do nosso tempo. Existe uma sede espiritual muito grande na nossa geração. Não, eu vou tentar mostrar um exemplo. Eu fui num lugar alguns dias atrás. Quando eu entrei, a mulher que me atendeu me reconheceu. E ela disse: se eu te puder pedir um negócio, antes de você sair, você tem que morar por nós aqui? Eu falei: claro. Só que eu fiquei com vergonha assim, pensei: nossa, nada a ver, estou num lugar diferente. Sabe, às vezes a gente dá umas vaciladas assim, é normal. E aí eu fui para aquilo que eu fui fazer, para a consulta. E quando acabou a consulta, eu saí. Eu dei tchau para a moça. E eu imagino que ela ficou constrangida de me perguntar de novo. E aí a mulher que havia me atendido no consultório me dispensou. Ela disse: pode ir, sabe? Em outras palavras, ela me deu um abraço, falou: muito obrigado, até a próxima. E aí eu estou saindo pela porta, o Espírito Santo falou comigo assim: não vai orar mesmo? Aí eu pensei comigo: mas que vergonha, Senhor, nada. Isso tudo assim, 2 segundos, mas que vergonha, Jesus, nada a ver. Ó, a mulher que nem sabia de nada, a doidinha da outra mulher ali que falou que era para fazer, mas ninguém está perguntando não, Senhor. Aí o Senhor falou: mas e você não tem nada para dar? Ok, obrigado, com licença. Voltei e falei assim: a senhora não queria que eu orasse aqui? Eu que pedi. A senhora não queria que eu orasse? Daí ela falou: claro, você pode. Eu falei: meu Deus, não que eu queira, mas eu fui obrigado, então voltei. Só que, irmão, olha que legal, não tinha clima nenhum. Não tinha clima nenhum. Nenhum, nada. Zero clima, não tinha o teclado, não tinha a liturgia, não tinha uma câmera, não tinha nada, não havia nada de expectativa. Mas eu fechei os meus olhos e eu falei: Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Aí, irmão, durante aqueles poucos minutos que nós oramos, foi o suficiente para um derramar de lágrimas dentro daquele lugar. Quando eu abri os olhos, as moças que estavam ali, uma dizia: meu Deus, eu estou toda arrepiada, secando lágrimas, não sei o que eu estou sentindo. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa. E eu sei o que ela está sentindo, eu conheço isso. Mas aí o Senhor falou comigo: você só deu uma pequena migalha. É só uma migalhinha. E com uma pequena migalha, mulheres que estavam ali, o dia delas mudou completamente. E sabe o que eu quero que você saiba e entenda? Deus não tem migalhas para os seus filhos. Deus tem uma mesa preparada para mim e para você. Deus tem uma mesa posta esperando você para se assentar nela. Deus tem um relacionamento poderoso para liberar com você. Deus quer contar segredos para você. Cadê os irmãos fofoqueiros aqui? Eu vou falando e você vai glorificando. Ele tem segredos profundos para falar com você. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Só que o problema é que a jornada que a gente caminha leva a gente para longe desse jardim. Porque quando a gente lê Gênesis, o jardim acabou. Não tem mais esse relacionamento vivo com Deus, não é mais dessa forma. Só que quando começam os evangelhos, Evangelho de João,
capítulo 1, a Bíblia diz: no princípio o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aleluia. Meu Deus, eu vou de novo porque eu dei uma ótima notícia. Eu acabei de dizer para você: o jardim está de volta. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Diga para alguém: o jardim está de volta. Agora, se o jardim está de volta, por que eu não estou lá? E aqui é o começo do nosso maior problema. Se temos uma vida a desfrutar na presença de Deus, por que não desfrutamos? Qual é o nosso problema? Por que somos tão frios? Por que esfriamos tão rápido? Por que nos acostumamos com o sobrenatural? Por que paramos de orar? Por que paramos de viver? E aí, meu lindo, eu entendo que Deus está caçando gente que precisa voltar para esse lugar. Gente que Deus não desiste, gente que Deus não deixa em paz, gente que Deus vai atrás e diz: ei, lindo, eu não desisti de você. Você pode ter desistido do jardim, mas o jardim está te esperando, o jardim te aguarda. Eu quero que você volte para esse lugar. E aqui começa o problema, porque quando nós estamos perto de Deus, é onde a forja acontece, é onde nós somos moldados. E é por isso que às vezes a gente não quer, porque estar perto de Deus significa ser transformado. Eu vou piorar, lindo, quando você fica perto de Deus, você não é mais você. E a nossa dificuldade é essa, porque a gente quer ser a gente, mas quando Deus entra, a Bíblia diz: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Porque o padrão muda. Agora entenda, isso só é possível por conta de uma pessoa. Qual é o nome dele? Amém. Então eu vou te falar uma coisa. É claro e nítido para mim, pelo que vivi, pelo que o Senhor tem comunicado no meu coraçãozinho nos últimos meses, que tem vezes que o céu está gritando: saudade. Saudade do nosso tempo, saudade da nossa prioridade, saudade de estarmos na presença dEle. Talvez você está ouvindo essa mensagem dizendo: meu Deus, faz tanto tempo que eu não choro, faz tanto tempo que eu não rasgo meu coração, faz tanto tempo que essa presença não inunda o meu ser, faz tanto tempo que a minha fé é um eco no meio da escuridão. O que eu preciso? Bom, eu vou te dizer o que você precisa. Eu escutei uma história, e essa história marcou muito os meus últimos dias. Havia na frente da Casa Branca um soldado que chorava muito. E esse soldado chorava muito, então um garotinho chegou até ele e perguntou: por que você está chorando? E o soldado disse: porque eu queria falar com o presidente e ele não me atendeu. Aí o menininho fala: é difícil falar com o presidente mesmo, mas eu vou te ajudar. Pegou o soldado pela mão e começou a entrar. As portas da Casa Branca se abriram. Ninguém parou o menino, ninguém parou o soldado. E eles passaram pelo meio do jardim, passaram pelos guardas, e ninguém ousou pará-los em nenhum momento. Então entraram numa grande sala, no salão oval da Casa Branca, e os homens olhavam e não paravam, nem o garoto, nem o soldado. Então chegaram numa sala, abriu-se a porta, e o presidente estava sentado atrás da mesa. Então o menininho entrou primeiro, chamou o soldado e disse: papai, esse homem quer falar com o senhor. Não, se não entendeu, eu vou dizer para você de novo, meu lindo. Não é fácil chegar até Deus, não é qualquer um que chega. Mas se o filho dele pegar você pela mão, ele vai passar por tudo, vai passar em qualquer lugar. Ele pega você pela mão, e aquilo que era impossível, aquilo que não dava mais, ele chega e diz: ei, pai, meu amigo está chorando e precisa de você, ele quer falar com você. Então o pai diz: filho, se você me trouxe, eu vou ouvir o que ele tem para dizer. Aleluia. Fala para quem está pertinho de você, diga: você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus.
Só que aí o BO começa quando ele chega, porque ele começa a nos moldar, ele começa a trabalhar no nosso caráter. Veja, a pior coisa que pode... Bom, como que eu explico isso? Eu já sei. Nós somos seres humanos, certo? Nós tomamos as nossas decisões sozinhos. Nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito. A gente é cheio de boas ideias. A gente gosta de dar umas cabeçadas no muro. Amém. Aqui em Florianópolis não acontece nada disso. Aí também não, a gente só toma decisão inteligente, uau. A gente nunca cai em pirâmide, a gente não joga no tigrinho, a gente só faz coisas racionais. A gente é, uau, que maturidade. Bom, só que não. A gente vive tomando decisões equivocadas, a gente se incomoda porque decide errado, tenta terceirizar a culpa, mas no fim a culpa é sempre nossa. E aí no meio de toda essa crise, você já foi amigo de Deus. Você já viveu algum momento com o Senhor, então você sabe o que você sabe, já viveu, você sabe. E aí o problema é que quando nós já tivemos uma vida com Deus e quando isso acaba, dentro de nós nasce uma verdade que é uma grande mentira. Qual é? A partir de agora você não pode mais. Você fez algo que te prejudicou a história. Adão e Eva têm essa sensação. Ele não está vindo para conversar, não é sobre uma segunda chance. Ele está vindo para nos humilhar, ele está vindo para acabar conosco. Mas havia uma chance de relacionamento que agora em Jesus está muito claro. Mas isso é o que nós pensamos. Então há uma clareza na nossa mente que Deus desiste de quem desiste dele, que Deus abandona quem abandona ele, que Deus vai embora, que Deus vira as costas, que Deus não olha mais. Só que não é verdade isso. Não é verdade. Deus não desiste da gente porque a gente desiste dele. Muito obrigado. Ele não desiste de você porque você tomou decisões erradas. Ele não abandona você porque você foi embora. Ele não abandona você porque você falou mal dele. Não, não, não. Ele está no mesmo lugar, amando você com a mesma intensidade, descendo no jardim todos os dias, querendo ter um relacionamento com você. Ele não. Alguém vai dizer, porque tem gente que pensa assim, então ele é bobo. Então ele é fraco. Não, não, ele é 100% justo, ele é 100% amor, ele é 100% justiça, ele é 100% benignidade, compaixão, misericórdia. E como todos esses atributos estão nele, ele está esperando por mim e por você. Certo? Vírgula. Nesse dia, a gente descobre que Deus nunca vai deixar a gente em paz. Não, meu Deus do céu, vou tentar melhorar para ver se agora vira. Deus nunca vai deixar você em paz. Deus nunca vai esquecer de você. Deus vai perseguir você e Ele vai te achar. Você pode tentar viver longe dEle, mas Ele nunca vai aceitar que você viva longe dEle. Ele vai mandar profecia, vai mandar vídeo, vai mandar profeta, vai mandar homem, mulher de Deus atrás de você e vai falar: ei, lindo, tem algo te esperando que é maior do que você imagina, e Ele está no mesmo lugar esperando você. E sabe, por mais que isso nos incomode, a pior coisa que poderia acontecer na nossa vida é Deus deixar a gente em paz. Se Deus deixasse você em paz, Ele abandonaria você nas suas próprias escolhas. Mas Ele não vai deixar você em paz, Ele não vai abandonar você, Ele não vai esquecer das promessas. Ele vai lutar até o último dia para que você seja salvo, resgatado e corra para esse ambiente de relacionamento. Porque de verdade a única coisa que a gente precisa nessa terra é ter um relacionamento vivo com o Senhor. Porque se esse relacionamento for real, todas as outras coisas acontecerão de maneira orgânica, acontecerão de maneira sobrenatural, e aquilo que faria falta não vai fazer mais. E a gente conclui no sentido de que Adão e Eva estavam se escondendo, mas só tentaram se esconder quando Deus desce. Eu vou ser um pouquinho mais claro. A gente vai vivendo,
vai ficando cada vez mais longe de Deus, vamos esfriando, vamos tomando cada vez mais decisões distantes, e a Bíblia diz: um abismo atrai outro abismo, então a gente vai indo longe. Só que daí chega um momento que Deus precisa intervir. Tem um momento que Deus precisa se intrometer, porque se Ele não se intrometer, você vai se perder de maneira completa e sem mais como voltar. E aí, nesse momento, é onde nós somos abalroados por uma surpresa divina. Quando lá no fundo do poço, quando já no marasmo da nossa fé, uma luz no fim do túnel começa a brilhar. Três, glória a Deus. Eu vou tornar isso pessoal então. Eu vivi isso com o Senhor. Eu esqueci de algumas coisas. Eu parei de fazer coisas importantes. Eu tinha que ter feito mais. Eu não fiz. E no meu lugar, se eu tivesse no lugar dele, eu teria dito: Dave, então sai que eu vou levantar outro. Vaza, que tem alguém melhor para fazer. E ele não fez isso. Ele falou: Dave, eu ainda amo você e nada vai mudar. Existe uma vaga no jardim para você hoje, 5 horas da tarde. Você quer vir? Eu tenho algo para organizar dentro de você. Aí eu fui para esse lugar. E quando a gente começa a ficar perto dele, a gente começa a ser forjado por ele, e a gente começa a resgatar coisas que se perderam no caminho, fechar brechas que estavam abertas. E é por isso que nós precisamos exatamente desse momento com Deus. Só que isso só acontece quando o nosso relacionamento é real. Então, meu lindo, essa mensagem é um check-up. Foi isso que o Senhor me fez entender. É um check-up. Eu queria que alguém tivesse dito, olhando nos meus olhos: ei, Deus precisa mais da tua unção do que do teu talento. Eu vou te explicar algo que mudou a minha vida. Talento entrete as pessoas. O talento traz movimento, ele impressiona, ele tem luzes, ele brilha, ele traz alegria, ele é maravilhoso, mas ele não é poderoso como a unção. Se o talento promove o entretenimento, a unção é aquilo que a palavra diz: a unção despedaça o jugo. Se o talento faz os teus olhos se abrir, a unção faz o teu coração se quebrar. Entende? Quando nós olhamos para o Senhor está dizendo: eu sei que você tem talento, mas eu quero que você seja cheio do meu Espírito Santo. Eu quero que em você haja unção. Agora a questão é: unção é fruto do azeite, é o unguento que sai, e só sai quando nós somos prensados. Por isso que nós precisamos da forja do Senhor. Nós precisamos ser prensados. Nós precisamos ser tratados pela presença dEle. Nós precisamos de um relacionamento vivo com Ele, para que quando olhem para nós não reste mais nada de nós. Que olhem para mim e para você e vejam apenas Ele. Quando eu reconheço que isso que eu preciso, eu volto no jardim e não saio mais de lá. Dave, o que é voltar no jardim? Eu volto a amá-lo, a buscá-lo, a ter vida de maneira intencional com Ele. E aqui acontece o que nós chamamos do efeito espelho. Quando você anda muito com uma pessoa, você começa a se parecer com ela. Uma pessoa já entendeu. Eu vou dizer de novo. Quando você anda muito com uma pessoa, você começa a se parecer com ela.
Tá, agora vai. Quando você anda com Deus, você começa a se parecer com Ele. Quando você anda com Deus, as qualidades de Deus começam a aparecer em você. Compaixão, misericórdia, amor, benevolência. Eu não sei você, eu não quero ser parecido com nenhum ídolo que o mundo levantou nessa terra. Eu quero ser parecido com Ele. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser, eu quero andar parecido com Ele, falar do jeito que Ele fala, agir do jeito que Ele age. E aí do céu grita-se uma voz dizendo: então caminhe comigo, fica perto de mim, não sai do meu jardim, não sai da minha convivência, porque se você estiver comigo, vão olhar para você e vão ver a mim. Lembre-se, isso é só o check-up. É só para você encontrar alguma coisa dentro de você. Sabe, eu quero ouvir essa mensagem pelo menos uma vez por semana. Eu não posso esquecer disso. O nosso maior risco é se acostumar com o talento e esquecer da unção. Se acostumar com as frases e se esquecer do poder da palavra. Se acostumar com coisas que são extraordinárias e esquecer que foi Deus que fez todas elas. E esse é o nosso maior perigo. O convite de Jesus para mim e para você hoje é: volta no jardim. Tem coisas que eu preciso ajustar dentro de você. Volta para minha presença. Tem coisas que estão inacabadas que eu preciso terminar dentro de você. Volta, volta, volta. Tem coisas na sua área, áreas da sua vida que ainda não foram tratadas e que só serão tratadas se você estiver comigo. Volta, volta. Volta para minha presença, volta. Você está com saudade? Volta. Você está com vergonha? Volta. Você está com medo? Volta. Do mesmo jeito, sem problema. Do mesmo lugar, da mesma maneira, esperando eu e você. Muito obrigado, Jesus, por nunca desistir de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nunca nos abandona e nunca vai nos abandonar. Nós damos motivos, Senhor, nós ficamos longe, nós esfriamos a nossa fé, mas mesmo assim o Senhor desce na viração do dia e sempre tem uma palavra de esperança para nós, Jesus. Sabe, Pai, a gente fica doente, lembra do Senhor, é curado, esquecemos, mas se ficarmos doentes de novo, o Senhor não vai nos lembrar do dia que ficamos doentes. O Senhor nos curou e nós fomos embora. Não, o Senhor vai nos curar da mesma maneira, vai nos amar da mesma forma, e é por isso que nós ficamos com tanta vergonha, Jesus, porque o Senhor tinha todo o motivo do mundo para nos abandonar as nossas próprias decisões, mas o Senhor nunca nos abandonou. Por isso, Jesus, nós não vamos desistir do jardim. Nós queremos esse relacionamento contigo, esse relacionamento que nos convence, que nos constrange, que nos transforma, que nos liberta, porque na verdade, Jesus, nós queremos ser parecidos contigo, e se o preço já foi pago para que esse acesso fosse garantido, nós entraremos pela porta que está aberta, porque se o Senhor é o único caminho, a única verdade e a vida, é contigo que eu quero caminhar. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo! Fala, minha linda! Meu Deus! Que coisa linda! Glórias ao nome de Jesus! Maravilhoso! Dono de tudo, perfeito em tudo que faz. Eu tenho uma palavra de Jesus para você, meu lindo. E essa palavra eu tenho certeza que vai ativar algo muito poderoso dentro de você. E que no nome de Jesus, coisas que estavam para,
pausadas na sua vida, realidades muito distantes, o Senhor vai trazer para você, através de uma atitude de posicionamento seu. A pergunta da mensagem é: no que você confia? Aonde está a sua confiança? Mas antes, eu vou te fazer um pedido rápido. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, manda para todo mundo que você puder essa mensagem. E essa mensagem hoje é em homenagem a uma pessoa que o Senhor Jesus recolheu enquanto essa série estava gravada. É em homenagem ao pai do Cleison, para que fique registrado na história a memória do seu pai, meu lindo. Amém? Que você vá longe, que o nome de Jesus seja glorificado através de você, e que o Espírito Santo, que é maravilhoso, conselheiro, conforte o teu coração e te prepare para uma estação extraordinária. Amém? E você? Vamos pro vídeo. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 19. Aleluia. E Rabsaque disse a eles: falai agora a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? No que você confia? Aleluia. Fala para quem está perto de você: vai chegar um dia que os teus adversários vão ficar desacreditados, que mesmo enquanto tudo está dando errado, você segue olhando para Jesus, confiando nele. Mesmo quando algo foge do controle, você permanece na presença de Jesus. Ai, 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 tá difícil. Ai, Jesus, me ajuda, irmão. Eu vou te falar uma coisa. Na Bíblia, algumas histórias são muito emocionantes. Não estou dizendo que outras não sejam, mas eu gosto muito daquelas histórias que aparentemente o fim está escrito no começo, mas no fim, o final é totalmente diferente do que foi previsto, porque é uma ruptura de paradigma, é algo que não faz sentido algum, e portanto se torna uma história digna de filme, porque o final não tinha como ser previsto. Eu vou te contar uma história rápida de um homem chamado Ezequias. Ezequias é um dos grandes reis do Velho Testamento que Deus levantou. Quando você lê a história dos reis que passaram no Velho Testamento, você vai ver que existem algumas diferenças, ou talvez uma principal. Existem reis que viraram as costas para o Senhor, e existem reis que não esqueceram de Deus e dos seus mandamentos. Portanto, nos seus reinados as consequências apareceram. Aqueles que viraram as costas para Deus tiveram consequências pesadas, porém aqueles que não viraram as costas para o Senhor, mas honraram o nome dele, tiveram consequências extraordinárias. E quando eu digo consequências, então eu digo colheitas sobrenaturais. 3 aleluias. Eu vou dizer para que você entenda: vale a pena ser fiel,
vale a pena ser fiel. Eu vou falar até alguém dar um glória a Deus bem alto. Vale a pena ser fiel a Ele. Vale a pena. Então agora, compreendendo isso, nós entramos na história de Ezequias. E Ezequias era um homem fiel a Deus. Aleluia. Só que fidelidade não significa que você não terá lutas. Fidelidade não significa que você será inerte aos problemas da vida. Fidelidade não te tornará imune dos dramas da nossa história. Mas fidelidade te dará um final diferente do esperado. Tá bom, 3 améns, eu vou melhorar, eu prometo. A Bíblia vai dizer que Ezequias era um homem fiel ao Senhor. Ele restaurou o templo de adoração ao Deus de Israel. Ele destruiu os ídolos daquele tempo. Portanto, o que ele fez agradou ao Senhor. Só que nesse mesmo período em que esse homem reinava, um inimigo muito grande se levantou. E o nome dele era Senaqueribe, rei da Assíria. Imagine comigo, a Síria era como se fosse o maior poder bélico do nosso tempo agora. E Jerusalém, que era governado por Ezequias, era um lugar pequeno, com uma força bélica limitada. E essa é a história. A Bíblia vai dizer que a Assíria está numa corrida de domínio violenta. E então ele começa a atacar todos os lugares ao entorno de Jerusalém. Judá é sitiada, Laquis é sitiada. Portanto, ainda uma cidade está de pé. Qual é a cidade? A cidade a qual Ezequias reina. Eu vou melhorar. Todas as cidades estão destruídas, mas ainda uma permanece de pé. Todos os reis foram subjugados, porém ainda um resta de pé. Não, eu vou melhorar. Enquanto todos fracassam, enquanto todos se destroem, o fiel permanece de pé. Não, eu vou melhorar. Enquanto todos, para todos está dando errado, para um, o dado da pesquisa ainda não se tornou um fato. O grande não vence sobre o pequeno, o maior não derrota o menor, o forte não venceu o fraco, porque o fraco tem um segredo que o torna forte. Ah não, lindo, eu preciso que você renove a tua força urgente. O forte não tem poder sobre o fraco, porque o fraco tem o segredo, e o segredo tem o nome, e esse nome o tornou forte. Só que loucura tem limite. Chega uma hora que você olha e diz: já era. Fala pra alguém da perto de você e fala assim: já era. Tem hora que não dá mais pra acreditar não. Tem hora que vai ficando difícil. Você vai olhando e vai assim: ai, tá chegando. E aí a gente fica desesperado. Só que aí a Bíblia conta a história de Ezequias e é maravilhoso. Você imagina, você está aqui, os teus inimigos estão em volta, e de repente chega um homem chamado Rabsaque dizendo: ei, rendam-se. E aí um homem chamado Ezequias diz: nem a pau. Não, irmão, pelo amor de Deus, tá todo mundo dizendo assim: não vai dar certo, desiste dessa varada, você vai ser destruído pela estatística, não vai rolar pra você. Aí um se levanta e diz: nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós não vamos abandonar o barco, nós não vamos correr da batalha, nós não vamos fugir da guerra, nós não vamos sucumbir, nós vamos permanecer de pé. Aí
Só que aí, irmão, eu preciso que você entenda que quando a loucura é demais, quando a fé transcende a lógica, aí, irmão, o inimigo vai enviar os seus emissários para colocar uma pulga atrás da nossa orelha do tamanho de um elefante. Rabsaque é um enviado de Senaqueribe, e ele não é um enviado para matar Ezequias, ele é um enviado para arruinar a mente de Ezequias. O que a gente precisa entender, que na maioria das vezes as nossas guerras não começam a ser derrotadas de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ao invés de o inimigo atacar o enredo, ele ataca a nossa cabeça. E às vezes nós conseguimos perder uma guerra sem ter a certeza que ela estava derrotada, simplesmente porque a gente desiste antes de ver o fim dela. Bom, Ezequias é um homem fiel a Deus. Grave isso. O que ele é? Fiel a Deus. E ser fiel significa ser fiel quando o dia é bom e quando o dia é ruim. Amá-lo quando o vento é favorável, amá-lo quando o vento é contra. Honrá-lo quando tudo está dando certo, mas honrá-lo quando algumas coisas fogem do nosso controle. Honrá-lo quando há vida, mas honrá-lo no dia do luto. Não é fácil, mas os fiéis prevalecem nos dias de guerra. Esse homem, ele está sucumbindo ao medo de uma derrota humilhante por um exército numeroso. Quando esse homem chega, ele assusta Ezequias. Só que Ezequias é um homem fiel. Vamos até você entender. Esse homem atemoriza o coração de Ezequias. O que ele não sabe é que Ezequias não é igual Jeroboão, perdão. Ele não é igual a Absalão. Ele é um homem fiel a Deus. Amém. Estou contente a partir de agora. Então esse homem, perante o caos, toma uma decisão. Pergunta: qual é? Então vamos de novo. Tudo que é ensaiado fica melhor. No meio do caos, no meio da guerra, no meio de uma morte iminente, Ezequias toma uma decisão. Procura o Deus de Israel. A lógica seria: conta os teus exércitos, cria uma estratégia de guerra, use tudo o que você tem na mão contra os seus inimigos, destrua eles de maneira baixa. Se os teus inimigos são covardes, seja covarde na altura da covardia deles. Se utilize das mesmas estratégias do seu inimigo. Faça pior de maneira surpreendente, porque é isso que a gente aprende na escola da guerra da vida. Ezequias entendeu que nada humano poderia ser suficiente. Então a Bíblia diz que ele clama ao Deus de Israel. Ezequias, por que você ainda está de pé? Aonde está a vossa confiança? E aí Ezequias tem a resposta na postura que toma: minha confiança está no Deus de Israel. Então a Bíblia vai dizer que Rabsaque volta e traz uma carta, e de novo amedronta Ezequias. Então agora Ezequias pega a carta, e para onde ele vai, para onde ele volta? Para a presença de Deus. Eu vou melhorar. A primeira notícia era:
impossível de dar certo. A segunda notícia era: já era, deu tudo errado, não tem mais o que fazer. O nome disso é beco sem saída. O nome disso é: não há mais o que fazer. Jogar a toalha é a melhor saída para se tomar. É nesse dia que nós olhamos para a nossa vida e dizemos: não tem mais o que fazer, Senhor. Os nossos inimigos são muito numerosos, o diagnóstico é contrário, não há mais o que fazer. Deus, não há o que fazer, não há. E alguém nesse dia diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Esqueça dele. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um pai que tem uma filha especial, e o trabalho dele na internet é amaldiçoar a existência de Deus, porque ele não perdeu a guerra ainda de fato, porque a menininha está viva, mas ele já desistiu. Ele desistiu de tudo. Então agora a missão dele é fazer aqueles que ainda estão de pé desistir da guerra antes que ela termine. Fala para quem está perto de você: a guerra só termina quando o último soldado deita. Ai, meu Deus do céu da minha alma, vai ficar difícil agora, porque então está claro que a guerra é iminente e a derrota vai chegar. Então Ezequias volta para a presença de Deus, apresenta a carta que recebeu e diz a Deus: Deus, já era. Essa é a realidade. Só que a Bíblia diz que ele faz algumas coisas grave. Ele busca o Senhor, ele promove um arrependimento geral, ele se humilha na presença de Deus e na presença de todos. E a Bíblia diz que ele procura um conselho de um homem cheio de Deus. O nome dele é Isaías. Qual é o nome dele? Isaías. Isaías é um profeta. Isaías é um homem cheio de Deus. E ele chama Isaías e diz: Isaías, eu orei, eu falei tudo para ele, eu preciso que ele fale comigo. Então Isaías traz uma resposta de Deus para Israel e para Ezequias. Meu Deus, 4, glória a Deus, você não entendeu, vamos de novo. Há uma guerra iminente, a derrota é certa, mas um homem permanece fiel, procura Deus na sua oração, se arrepende e traz um homem cheio de Deus para ouvir a voz do Eterno. O nome dele é Isaías, e Isaías trouxe uma resposta de Deus sobre Israel. E aí Isaías diz: nenhuma flecha do inimigo será lançada contra Jerusalém. Não, você não entendeu. Ele não está dizendo vocês vão vencer a guerra lutando. Ele não está dizendo vocês serão atacados e eles não vão destruir você. Não, ele está dizendo: antes da guerra começar, ela será paralisada. Meu Deus, deve estar todo mundo vivendo dias maravilhosos, ninguém está enfrentando problema agora, porque se você tivesse, eu já estaria correndo, indo embora daqui dizendo: Deus, eu estou buscando a tua presença, eu vou permanecer fiel. Levanta um homem cheio do Espírito Santo, que não me dê conselhos que me destruam, mas que me leve para essa fé inabalável, que me faça permanecer na tua presença. Vou te contar um testemunho. Eu não filmei, eu não tirei foto, porque isso não pode ser marketing. E o que a Bíblia diz é que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber.
E como eu fiz com o meu recurso e não com o seu, eu não falei nada. Se fosse com o seu, eu prestaria conta. Mas como é com o meu, não precisa. Mas para que valha de um testemunho para você, esse ano, no final dele, no final de 2024, porque nós já estamos em 2025, lembrem. Você tem noção que você está em 2024 ouvindo que os outros vão vir em 2025? Você já está aqui, você já está 3 meses na frente já, meu lindo. Você está em dezembro e está no final de janeiro já, bebê, relaxa. Escute aqui. Eu estou entrando no meu apartamento, escute isso. E aí tem uma carta na porta do apartamento. E essa carta era para qualquer morador que passasse por aquela porta. E adivinha quem passou? Foi eu. Pego a carta, é uma menina que escreve em nome do irmão autista de 4 anos. Esse irmão é um menininho especial que o sonho dele é ter uma bicicleta. E a menininha narra toda a história da família. A mãe é uma mãe solo, que tem 3 filhos, paga o tratamento da criança, não tem dinheiro de comprar uma bicicleta para ela. A mulher, essa família não sabe quem mora lá, não sabe quem eu sou, e está tudo perfeito, maravilhoso. Eu entro dentro de casa, falo com a minha esposa: olha o que eu vi aqui, não vou aguentar, vamos ter que ligar. Pego o telefone, tem um número, ligo, a família atende, uma mulher atende. Eu falo: oi, tudo bem? Meu nome é Dave, eu recebi uma carta da sua filha. E aí a mulher diz: eu não me acredito. O que o senhor quer? Eu falei: eu quero ajudar o que vocês pediram na carta. Calma, que é só a primeira parte. Aí ela começa a chorar e ela diz: meu filho, é o sonho dele e tal. Tudo muito simples de resolver. Compramos a bicicleta, compramos presente para as 2 filhas, uma de 15 e outra de 12. Sabe qual que era o sonho das meninas? Um penal e uma mochila. E a outra um kit de maquiagem. Tá vendo? Tem gente que está dizendo: o dia que eu for rico eu vou ajudar muita gente. Você não precisa ter muito para fazer. Basta você estar no lugar certo, na hora certa, com o coração disponível. Se você for fiel e generoso, Deus faz muito com o pouco que você tem. E lembre-se, se você for fiel no pouco, Ele te colocará sobre o muito. Minha esposa falou: vou no mercado, amor, vou comprar tudo o que eu quero para nossa casa, só que a gente vai levar na casa deles. Minha esposa comprou comida para 3 meses lá. Irmão, tudo de que é gostoso, que a gente ama, a gente comprou. Minha esposa comprou. Colocamos tudo no carro, chegamos lá. Entro na casa dela. A casa, irmão, era do tamanho desse tapete do palco, a área social da casa. Pequenininha, tudo organizado. Me deu uma alegria de ver aquilo. Sabia que havia zelo, sabia que havia, cuidado, tudo organizado. Cortininhas na frente do armário de comida, os brinquedos todos organizados. Quando essa criança me viu, ela é uma criança autista não verbal, mas ela fala. Não, você não entendeu o que eu acabei de dizer. O diagnóstico diz uma coisa, a realidade diz outra. Calma que vai chegar no testemunho. Eu dou tudo para ela. Descarregamos na casa bicicletas, brinquedos, os presentes para ela. Minha esposa comprou também e tal. E nós super felizes. E aí ela diz: muito obrigado por vocês terem feito isso por mim. Aí eu falei: minha linda, não é nós que estamos fazendo. Nós somos instrumentos de um Deus que está cuidando de você. É o Senhor que está olhando para vocês. E aí a lágrima dela começou a correr e ela disse: muito obrigado por falar isso para mim. Eu estou tão decepcionada com pessoas de Deus. Ela pediu para um pastor orar para que o filho dela seja curado. E o homem disse que Deus não cura crianças de autismo. Eu não fui lá para levar comida, não. Deus podia usar qualquer outro. Eu não fui lá para levar uma bicicleta. Deus podia usar qualquer outro. Mas eu fui lá para dizer para ela que Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade. Que não há diagnósticos que possam paralisar o poder de Deus. Que não há nada que Ele não possa fazer. Que não há absolutamente nada impossível para Deus. Não há nada.
Eu não sei o que você ouviu, eu não sei de que maneira o Evangelho foi apresentado para você, mas o Evangelho que eu creio, o Evangelho que está na palavra diz: porque para Deus nada é impossível. Então, meu lindo, esqueça todas as outras vozes e escute apenas essa: não há nada que Deus não possa fazer, não há milagre que Ele não possa operar, não há diagnóstico que Ele não possa reverter, não há absolutamente nada que tenha o poder de paralisar o poder de Deus sobre a sua vida. Se você dobrar os seus joelhos e com fé clamar aos céus, o Deus que você serve é poderoso para responder a tua oração, e Ele faz muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. Ei, diga para alguém que está perto de você: não importa o diagnóstico, não importa a história, não importa o caos, para Deus nada é impossível. Eu terminei orando por aquele garotinho que estava tão feliz com a bicicleta que não conseguia parar. E ela disse: eu creio que Deus vai fazer um milagre e eu vou poder celebrar esse milagre. Não é mais sobre autismo, é sobre fé. Não é mais sobre uma criança, é sobre um Deus que ouve a oração de um pai e de uma mãe. Então entenda, lindo, eu não estou dizendo para você que Deus está obrigado a fazer tudo aquilo que a gente pede, mas estou te dizendo que não existe nada que Deus não possa fazer. Você compreende o que eu estou te dizendo? Não é sobre uma falácia, é sobre uma fé que te encoraja a não desistir mesmo quando todo mundo diz que é impossível. Chega de pessoas que nos desestimulam a viver um milagre porque preferem a lógica ao invés do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Isaías se levanta e diz: ei, nenhuma flecha será lançada contra o nosso povo. Sabe o que aconteceu? A noite caiu e um anjo do céu entrou no meio da Assíria. Não, você não pegou. Vamos de novo. Nenhuma flecha foi lançada contra Jerusalém. Ezequias não precisou desembainhar a espada. O exército não precisou se levantar para guerrear, porque nenhuma flecha foi lançada sobre Jerusalém. Calma, que ainda não acabou. E naquela noite o anjo do Senhor desceu no acampamento do exército da Assíria. Pergunta: o que aconteceu? Um anjo destruiu 185 mil soldados. Não, irmão, peraí, não é possível. Se fosse 300, ia aparecer com filme. Aí vocês iam dizer: nossa, já vi num filme. Então eu vou te lembrar: é um território pequeno, sem uma força bélica para vencer a guerra, mas um homem decide dobrar os seus joelhos, arrepender-se dos seus caminhos, procurar um homem cheio do Espírito Santo como boca de Deus, e Deus não deixou de responder, e a resposta foi: nenhuma flecha será lançada sobre Jerusalém. E naquela noite um anjo destruiu um exército de 185 mil soldados. É que para quem confia, algumas guerras nem precisarão de espada. Para quem confia no eterno, às vezes o silêncio se torna a melhor arma de batalha. Meu Deus do céu, não quero que você me leve a mal, lindo, mas olha, existem guerras que você vence com espadas. Existem guerras que você vence gritando. Mas existem guerras que o seu silêncio é a maior resposta daquilo que você crê, e no teu silêncio Deus vai agir.
e no teu silêncio, mesmo sendo injustiçado, humilhado, perseguido, Deus vai agir. Mesmo todos zombando, rindo de você, dizendo que não vai dar certo, no teu silêncio Deus se levantará do trono, descerá em teu favor, e nenhuma mão erguida será necessária para que a guerra acabe, mas o Senhor vencerá a guerra, e você será convidado a assistir aquilo que Deus vai fazer na sua vida. eu tenho uma palavra para acabar. Eu tenho uma palavra para acabar. Essa palavra é para você que confia no Senhor, que crê de todo o coração que Ele tem poder para fazer coisas improváveis, impossíveis, mas que está cansado de esperar. Para você que os teus olhos parecem distantes do milagre, há uma promessa para você. Pergunta: qual é? Isaías, capítulo 40, versículo 31. Para aqueles que esperam no Senhor. Não, eu vou melhorar. Não é possível. Não, irmão, nessas horas era para estar gente pendurada naquelas luzinhas lá do teto agora, voando. Eu acabei de dar uma palavra sobre você, dizendo que para aqueles que confiam existe uma promessa inabalável. Então, aumenta a pressão, fala, aumenta a pressão. Aumenta a pressão, fala, você não vai celebrar, você vai voar da cadeira agora. Avisa, já avisa. Porque às vezes tem alguém cansado perto de você que nem tá falando mais nada contigo, mas fala, é pra você. Sacode e fala, é pra você, Deus vai falar com você agora. Talvez tô animado. É lindo. Talvez você confia no Senhor, talvez você espera nele, mas porque demorou muito para acontecer, você está cansado. Os conselhos errados estão dominando a tua volta, dizendo, não vai dar, para de crer, desiste de orar, o milagre não vai chegar, ele não vai fazer. Mas se você crê, se você continua confiando, se você continua crendo, há uma promessa de Deus sobre você. Qual é a promessa? Pergunta qual é a promessa? Isaías capítulo 40, verso 31. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, e eles se elevarão como asas de águias. Eles correrão e não se cansarão, caminharão e não irão desfalecer. Ei, lindo, o Senhor hoje renova a tua força, o Senhor hoje renova a tua fé, o Senhor hoje renova a tua coragem. E mesmo que dizem que não é possível, lembre-se, para Deus e de repente estão dizendo que existem coisas que a gente não pode orar mais. E de repente estão dizendo que algumas enfermidades Deus não tem o poder de curar, que é melhor aceitarmos o diagnóstico e seguirmos em frente. Mas eu estou aqui, meu lindo, em 2025 para você, para dizer que o mesmo Deus que fez no Velho Testamento, no Novo Testamento, ainda faz no nosso tempo e na nossa geração. Aonde está a sua confiança? Vou perguntar de novo. Aonde está a sua confiança? Então por ele se levante
Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão como asas como águia. Oh meu Deus do céu, que imagem poderosa! Lindo, não importa absolutamente nada. Quem crê no Deus do impossível se move no mundo que não é lógico para aqueles que não creem, até o dia que o impossível vire testemunho. E eu vou te falar, lindo, eu tenho 34 anos e eu já vi o impossível virar testemunho milhares de vezes. Eu errei e me equivoquei sobre algo. A mãe do garotinho não falou sobre o autismo dele, mas sobre um diagnóstico de epilepsia. E quando essa mensagem for ao ar, ela vai ter refeito o exame novamente. E eu quero declarar no nome de Jesus que quando essa mensagem for ao ar, uma mãe em Joinville terá um diagnóstico novo sobre o filho dela. Jesus, nós declaramos agora saúde completa sobre a vida daquele garoto do Ravi. Jesus, nós oramos agora que nenhum diagnóstico terá o poder para paralisar a história desse menino, Jesus. Se disseram que ele não iria falar e agora ele está falando, eu quero declarar que a epilepsia não haverá mais e que o cérebro dele estará perfeito e que o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Eu tenho uma pergunta para você. Essa pergunta é para você que está em casa e é para você que está aqui. Nós só confiamos no Deus que entregamos o nosso coração. Meu convite para você é para que nós terminamos esta palavra com uma entrega total sua, de todo o teu coração, de toda a tua vida. Reconhecer que você é o pecador que Ele foi para a cruz para salvar. Reconhecer que você é amado por Ele e que Ele é o seu único, legítimo, suficiente Salvador. Talvez até então a sua fé nunca teve completa, porque você nunca se entregou de fato a Ele. Esse convite é para você. Para você que talvez já viveu coisas lindas com Jesus, mas foi embora, porque cansou de esperar. Mas hoje o Senhor renova as suas forças, mas você precisa voltar para Ele hoje. 2 perguntas, uma resposta. Se a sua decisão é sim, você quer entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Ele hoje, no 3 você levante a sua mão. 1, 2 3. Você tomou a decisão na sua casa, onde você estiver, deixa nos comentários que você tomou essa decisão e nós vamos orar. E dessa maneira, nós estamos no novo ano, um novo tempo, uma nova estação, e a nossa confiança está nele. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador.
nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo! Onde você estava escondido, gente? Nós estamos em Florianópolis. Meu Deus! Essa é a primeira mensagem da série Novo Tempo. Meu Deus do céu, meu coração está saltando de alegria. E se você acabou de chegar aqui, saiba, tem uma palavra de Deus que vai entrar dentro do teu coração e que vai mudar tantas coisas que você não vai nem se reconhecer daqui a pouco. Mas antes de a gente ir para a mensagem, eu quero te pedir algumas coisas. Primeiro, curte o vídeo, comenta, compartilha. Curtir é rapidão, você apertou já, curtiu, que coisa. O YouTube entende que é um conteúdo relevante e mais pessoas são alcançadas por essa palavra. Comenta, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, manda onde você sabe que alguém precisa dessa palavra. Aliás, que com essa mensagem Jesus coloque no seu coração nomes para você enviar para as pessoas certas. E eu queria muito dizer para você que eu queria pedir para que você se inscrevesse, porque a gente quer chegar em 10 milhões. Mas é porque não precisa mais. Você pode glorificar o nome dele, você pode aplaudir ao nome dele. Toda honra, toda glória e todo louvor é para Jesus. Na caixa do YouTube que veio, tinha uma folha escrita: parabéns, porque as suas histórias criativas alcançaram mais de 10 milhões de pessoas. E eu queria mandar uma resposta para o YouTube. Nunca foi sobre as minhas histórias, nunca foi sobre quem eu sou, sempre foi sobre Jesus, o nome que está acima de todo nome. Aleluia! E a boa notícia é que agora alguém vai para Israel com a gente. É você que vai para Israel? Na descrição desse vídeo tem como você faz para participar. E eu vou levar um inscrito para gravar uma série em Israel junto no mês de maio de 2025. Quem vai? Serão 727 aviões alugados. Mas em nome de Jesus você vai. Amém. Comenta no vídeo aqui, fala que é você que vai, só por fé. Mas agora a gente vai para prioridade.
E a prioridade é o que talvez atraiu você para essa mensagem: lixos emocionais. Uma das palavras mais difíceis de se pregar, porque você só pode ser portador de uma mensagem aonde você já foi curado por ela. Ninguém consegue ser uma ferramenta de cura em algumas áreas específicas na vida dos outros, se naquela área da sua vida ainda tem sangue correndo. Por favor, pegue a sua Bíblia. Eu quero que você caminhe comigo em Gênesis, capítulo de número 27, verso de número 18. Diz o seguinte: e ele foi ao seu pai e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou. Quem é? És tu, meu filho? E Jacó disse para Isaque: sou eu. Eu fiz de acordo com o que você me ordenou. Bom, eu vou ser bem direto com você. Essa é uma história mentirosa. É uma história de um homem que está enganando o seu pai, chamado Isaque. Você vai ver que o nome de Isaque, de Jacó, é citado várias vezes na Bíblia. Quando Deus aparece para Moisés na sarça, Deus vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Só que como a Bíblia é perfeita e ela não erra, ela é clara em apresentar todas as partes da história, inclusive aquelas que são difíceis. E a história que nós lemos é a história de Jacó, que vai ser um dia chamado de Israel. Só que agora, como Jacó, ele é um enganador e ele está enganando seu pai. A história é essa: Isaque está velho, está cansado, sua vista está prejudicada, e ele tem 2 filhos, chamados Esaú e Jacó. E no final da sua vida, ele deseja abençoar o filho mais velho, a bênção da primogenitura, e o nome dele era Esaú. Porém, quando a mulher de Isaque, Rebeca, porque tinha uma preferência por Jacó, ouve isso, corre para Jacó e diz: Jacó, seguinte, o seu pai vai dar a bênção para o seu irmão. E aí Jacó diz: mas então o que eu vou fazer? Ela disse: eu tenho uma ideia. Ele pediu para que busque uma caça no campo, prepare e ele vai abençoar. E aí Jacó diz: pois é, mas ele tem os braços peludos. E começa a dar as características de Esaú. E Rebeca diz: a gente vai dar um jeito. Então esse homem se passa pelo irmão, se apresenta na presença do pai e diz: sou eu, Esaú. Mas ele não era Esaú, ele era Jacó. Esse homem é um mentiroso, é um enganador. Então ele engana o pai dele, e a bênção da primogenitura vem sobre ele. A primeira coisa que nós sentimos, é óbvio, é uma agonia de uma mentira, quando principalmente se trata de um homem de Deus, que é Isaque. Só que aí tem um negócio. Quando você lê a Bíblia e você começa em Abraão, você vê que Abraão tinha o mesmo problema. Abraão é o avô de Jacó, mas também foi mentiroso. E aí você olha para o filho de Abraão, Isaque. Isaque tinha o mesmo problema, ele era um mentiroso. E aí quando chega em Jacó, Jacó também é um mentiroso. Isso é o resumo da vida de muita gente. Nós basicamente somos aquilo que foram antes de nós chegarmos. Que não existe nada de novo debaixo do céu. Aonde houve fracasso, o fracasso é sequente, é subsequente. Aonde houve dores, as dores são subsequentes. Então a avó, o pai e o filho, todos seguem a mesma linha, a mesma história. E isso é a dor do nosso tempo. É como se estivéssemos presos em semeaduras que não fomos nós que semeamos. É como se nós tivéssemos que colher de um jardim aonde nós não plantamos, aonde nós não regamos, aonde nós nem sabíamos o que havia sido plantado. E é nesse momento que se levanta uma expectativa. Isso é maldição hereditária. O que se quebra quando vamos para o Novo Testamento, porque em Jesus a Bíblia diz que a carta de dívida foi rasgada de alto a baixo, e não existe nada mais que possa nos condenar. Não existe. A história dos seus pais não tem poder para condenar a sua. A história dos seus avós não tem poder para condenar a sua vida. Meu Deus, eu preciso de 30 irmãos crentes, cheios do Espírito Santo,
para receber essa palavra. A história de quem veio antes não tem o poder de condenar a sua história. Mas a pergunta é: por que então que somente reproduzimos? Aonde está o problema de tudo isso, sabe? E aí, meu lindo, bom, quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para Abraão, Abraão é o pai da fé. Ele é um homem de Deus. Quando olhamos para Isaac, ele é um homem de Deus. Quando olhamos para Jacó, ele é um homem de Deus. Veja, eu me incomodo com esse fato, sabe? De que Abraão, que mentiu para salvar a sua própria pele, que falou que Sara era sua irmã para que não morresse, esse homem é um homem de Deus. Que Isaac, que também para salvar a sua própria pele, falou que a sua esposa era sua irmã, a mesma mentira, a mesma história, o mesmo sistema de egoísmo, sabe, de autoproteção, onde só você é protegido e todo mundo fica descoberto. Meu Deus, esse homem é um homem de Deus. E aí eu olho para Jacó, e Jacó está reproduzindo. Só que veja, a consequência não é só de quem reproduziu, é de quem semeou. Porque nesse último caso, o alvo da mentira é alguém que mentiu primeiro. O caminho que ele se ensinou voltou contra ele. Então agora é como se fosse uma via dupla. Jacó mentiu, mas Isaac não tem como reclamar, porque fez igual. É como se nós não tivéssemos autoridade para ensinar quem vem depois, se nossas condutas são totalmente contrárias aos nossos ensinamentos. E aí nós olhamos para a palavra, e a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e ele crescerá e não desviará dele. A diferença crucial desse texto é a palavra no. Ensina no caminho, não é ensina o caminho. Não é o que você aponta, é o que você faz. E o que você faz é muito mais poderoso do que aquilo que você aponta. Eu vou evoluir na mensagem, vamos correr. Porque o problema do nosso tempo é justamente coisas que foram semeadas dentro de nós e nós nem sabemos que elas estão aqui. Mentiras que foram nos contadas e que a gente nem sabe que elas estão aqui. Nós reagimos de acordo com essas mentiras, mas não sabemos por que fazemos do jeito que fazemos. Olha, se você observar de maneira rápida a sua volta, você vai descobrir que está cheio de gente destruída por dentro. Nós só não sabemos de fato porque nós não entramos a fundo na conversa. A maioria de nós diz: oi, tudo bem, como vai? Mas ninguém espera a resposta para saber como vai. É um problema nosso, é um problema do nosso tempo. Tudo agora é vezes 2, o áudio é vezes 2, os vídeos precisam ser curtos, as coisas precisam ser rápidas, mas as nossas vidas são muito mais complicadas para poder interpretar em 2x. Nós precisamos desse tempo. E o único que tem tempo para nós, na maioria das vezes, é o Senhor, que não coloca você no 2x para saber o que você precisa. Ele para e Ele ouve você, Ele se importa com você, Ele sabe aquilo que a gente sente. O problema é que às vezes nem sabemos que precisamos orar. Quantos de nós estamos vivendo vidas destruídas que não sabemos por que chegamos nesse lugar? Quantos de nós somos cruéis porque não sabemos como fomos parar nesse lugar? Nós não conseguimos fazer a linha do tempo. A gente está perdido na nossa própria história. Porque eu sou o que sou, porque faço o que faço, porque cheguei nesse lugar, o que foi que aconteceu? E aí a gente começa a tentar voltar e a gente não se acha no caminho, porque nós não temos o poder para fazer isso sozinho. E eu vou te dizer, lindo, o melhor psicólogo do mundo também não consegue. Porque tem coisas na nossa história que estão tão escondidas que nem a gente consegue mais achar. Eu sei que é complicado no começo, mas eu vou te contar a minha versão dos fatos. Todos nós aqui temos passado. Todos nós aqui temos histórias, todos nós. E todos nós temos histórias que não queremos que sejam as nossas histórias. Todos nós temos dores que nós não queremos que sejam as nossas dores. Mas quando a gente menos percebe, a gente está vivendo exatamente no mesmo lugar, falando exatamente da mesma forma. E aqui eu me lembro de algo rápido e eu preciso só mostrar para você que você não é o acaso, você não é o incomum, você não é a exceção. Não, nós somos seres humanos e todo mundo é igual.
Eu conheci a minha esposa, minha primeira namorada, casei com ela, tive um encontro com Jesus antes de tudo isso. Fizemos muitos propósitos com o Senhor. O Jesus curou a nossa família. O Senhor nos deu a oportunidade de viver uma nova história. Só que eu havia dentro do meu coração um background que a Paula não sabia, que não era notícia para ninguém, que ninguém contava e que para mim nem fazia mais tanto sentido lembrar. Nasceu meu primeiro filho, João, e ele foi a minha maior alegria da minha vida, porque ele era o símbolo do favor de Deus sobre a minha casa. Ele era o símbolo que Deus havia feito algo de verdade dentro de mim. O dia que João nasceu, a minha vida começou. Eu sei que é difícil de talvez explicar, mas olha, o dia que o meu filho nasceu, eu me lembro que nas semanas que antecediam, eu dizia para minha esposa: eu estou sentindo o cheiro de uma coisa nova, eu estou sentindo o cheiro de algo novo, Deus vai fazer alguma coisa diferente. Final de 2017 foi onde eu senti essas coisas. 14 de dezembro de 2017, meu filho nasceu. Fevereiro de 2018, eu estava gravando a primeira série para o YouTube. 3 glória a Deus, irmão, eu vou dizer, eu estava gravando a primeira série para o YouTube e esse foi o banco que eu usei para gravar a primeira série. Esse aqui. E sabe por que eu trouxe ele? Porque o Espírito Santo falou comigo durante alguns meses agora, dos últimos 2 meses. Ele dizia: eu estou com saudade do menino que começou. Eu estou com saudade daquele garoto. Eu estou com saudade dele. Então eu falei para o Senhor: então esse garoto está voltando. E eu estou voltando para esse lugar onde tinham 30 pessoas sentadas no chão. Não tinha 10 milhões numa placa, mas tinha alguém cheio do Espírito Santo, salvo, transformado pelo poder do Evangelho. E isso é o amor de Jesus que nos constrange. Mas deixa eu continuar. 2018, então, a nossa vida mudou. Meu filho começou a viajar com a gente. Quantas vezes eu me lembro de acordar de madrugada com a minha esposa para pegar aviões, ela dando mamar, respondendo mensagens no WhatsApp, e a gente vivendo o melhor de Deus. Só que, bom, eu não percebia o que eu estava semeando no meu filho. Teve um dia que meu filho acordou de uma maneira diferente e ele provocou demais a minha ira. E naquele dia o meu filho descobriu que existia algo dentro de mim que não estava curado. Eu me irei, eu me transformei e eu virei o homem que me educou. E o meu filho não merecia aquele homem. Eu tirei meu filho do chão com muita ira. Comecei a subir as escadas da minha casa e minha esposa me fez só uma pergunta: o que está acontecendo contigo? E o Espírito Santo falou no meu coração: você vai fazer igual? Naquele dia eu descobri que tinha um tapete na minha alma, que estava cheio de sujeira escondido debaixo, e que eu não havia passado por lá. Eu tinha passado batido naquele lugar, eu não tinha visto que tinha sujeira lá. E o meu filho, que é inocente, que não sabia de absolutamente nada, estava experimentando de uma ira desmedida, porque o pai dele estava só reproduzindo, não estava criando algo diferente. Eu me lembro que naquele dia foi o maior tratamento de choque que Deus fez comigo. Eu subi e quando aquela voz falou, meu corpo amoleceu inteiro. Eu tive que cuidar para o João não cair do meu colo, mas quando eu cheguei com ele na cama, eu olhei para o meu filho e ele soluçava e tremia, porque nunca tinha visto aquela versão do pai. Eu disse para ele: filho, me perdoa, rápido, me perdoa. E eu perguntei para ele: o que você acha? Vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente, filho? E meu filho aliviou o corpinho dele, eu abracei ele. Naquele dia, uma parte da minha vida começou a ser curada. Eu vou deixar mais claro: você pode ser um homem de Deus, você pode ser uma mulher de Deus, mas às vezes existem tapetes que lá de baixo tem sujeiras que você ainda não curou, tem lixos que você carrega dentro de você e que afeta quem veio depois. Sabe qual é o problema? É porque nós que fomos feridos temos uma grande dificuldade de amar como se nunca tivesse sido ferido.
Eu vou clarear isso para você. A maior missão de alguém que foi achado por Jesus é amar como se nunca tivesse sido ferido. Eu vou melhorar. Meu lindo, você não é culpado de todo o mal que você recebeu. A culpa não é sua se te trataram mal. A culpa não é sua se abusaram de você, rejeitaram você, abandonaram você. Mas a culpa será sua de que se alguém veio antes ou depois de você, e essa pessoa pagar o preço que ela não precisa porque você não aceitou ser curado. Quando carregamos esses lixos dentro de nós, nós sentenciamos a próxima geração a viver o mesmo resultado que a gente está vivendo. Eu não sei você, mas o meu desespero é dizer: Deus, mostra onde estão os lixos escondidos dentro de mim. Eu não quero passar isso para diante. Eu não quero que isso seja os crivos das minhas escolhas. Eu não quero que isso afete os meus filhos. Eu não quero que isso afete a minha história. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, não o resultado daquilo que me feriu. Eu quero viver a cura que o Senhor tem para minha história, e que essa cura alcance aqueles que chegaram depois de mim. Meu Deus, isso é a coisa mais poderosa da nossa vida. O problema é, nós não sabemos aonde estão as sujeiras. Nós precisamos de algo maior. Nós precisamos de algo maior. Eu vou dizer para você o que você precisa. Nós precisamos, eu também preciso, do Espírito Santo dentro de nós. 10, aleluia. Eu estou com saudade daquela igreja do primeiro momento. Eu vou melhorar, vou dizer de novo. Nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós, porque a Bíblia diz que essa é a função dele. É ele que nos convence. É ele que nos convence, é ele que nos mostra, é ele que nos faz achar esses lugares. Porque veja, quando nós entendemos isso, os nossos filhos não precisam pagar pelos erros de quem veio antes. Ah, lindo, se você entender essa palavra, se você deixar que o Espírito Santo entre em você, e se você for intencional, você não está curando só você, você está curando os teus filhos, os filhos dos teus filhos e as gerações que vêm depois. Alguém precisava dizer para Abraão, Abraão, mente não, Abraão, mente não, Abraão. Isaac está vendo, Isaac vai saber dessa história e talvez ache que é normal. Ei, lindo, não faça dessa mesma maneira com o teu filho, porque o teu neto vai sofrer da mesma maneira. Você não precisa agir dessa forma, você não precisa reproduzir, você não precisa jogar o lixo em quem é, sabe, não precisa. O problema nosso é que quem anda com lixo tem cheiro. Eu sei que é ruim de glorificar a Deus por isso, mas quem anda com a presença do Espírito Santo tem cheiro da presença do Espírito Santo. Mas quem anda com lixo tem cheiro de lixo. Meu Deus, quantas amarguras que a gente vê. Minha esposa postou algo essa semana e ela estava dizendo que ela fez faculdade, ela estudou, e ela é dólar. Minha esposa é dólar. E eu sempre sonhei que ela fosse a mãe dos meus filhos, e eu sei que para isso é necessário ter condição. Ninguém falou que não é sobre isso. Mas para uma mulher, ainda mais na geração onde o empoderamento feminino é uma verdade eminente, para uma mulher dizer que é dólar parece que é uma vergonha às vezes. Por que você não trabalha? Por que você não produz? É isso que alguém diz, é a cobrança de alguém. Mas a minha esposa estava dizendo: olha, eu aprendi no Senhor que há valor naquilo que eu faço. Há valor em cuidar dos meus filhos, há valor de educá-los na presença do Senhor. E aí minha esposa começou a comentar comigo: amor, estou recebendo tanto testemunho, tanta coisa linda. E uma pessoa comentou: tome cuidado com a maneira que você fala. Eu fiquei com vergonha vendo você falar, porque não é vergonha nenhuma ser chamado de dólar. Quem dera eu fosse dólar. Ela dizendo. Minha esposa não estava falando nada disso. Ela estava falando que o Senhor havia curado ela. Ela não estava falando que está errado quem trabalha. Não, ela só estava dizendo. E aí essa mulher começou a dizer: porque você tem ajuda, é fácil para você, porque você tem condição. E aí minha esposa ficou triste com aquilo. Eu falei para ela: não, amor, isso é cheiro do que ela carrega, é cheiro do que ela tem. Isso é resultado de traumas. Era o sonho dela mesmo.
E porque ela não conseguiu, ela acha errado que alguém consiga. Ela acha errado você falar que Deus te deu esse privilégio, mas que você demorou para entender. É porque quem tem dores, vê o mundo com dores. Eu vou ser mais claro com você: quem só fala de dinheiro, ama muito, tem pouco. Então essa pessoa acha errado que os outros prosperem. Por quê? Porque existe uma dor, um lixo de miséria dentro dele que foi semeado lá atrás. É fácil de ler as pessoas. Aquilo que a gente repudia normalmente é o que nos causa aqui dentro problema. Eu queria ser mais específico, mas talvez eu seria ofensivo. Mas muitos de nós não somos livres porque estamos cheios de lixo aqui dentro. E eu vou te dizer uma coisa que me assustou profundamente. A maioria das pessoas que foram abusadas, rejeitadas, foram alvo de violência, se sentem culpadas. Você sabia disso? Se você conversar com uma pessoa que teve uma infância ruim, de muita violência, de muito problema, ela vai dizer: eu tenho culpa disso. Ela não sabe nem dizer porquê, mas ela se sente culpada. Ela não consegue colocar para fora, ela se esconde. Ela prefere esconder aqui dentro do que botar para fora para tentar ser curado, sabe? Ela só esconde. E isso vai deixando um cheiro, um resíduo aqui dentro. E que quando a pessoa percebe, aquilo começou a sair para fora através das nossas decisões, através das nossas atitudes. E quando a gente percebe, a nossa vida já está um caos absurdo. Eu preciso te dizer, meu lindo, que nós precisamos tirar os pesos do nosso coração. 10, aleluia. Eu vou dizer de novo: nós precisamos tirar os pesos do nosso coração. Tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que nos feriu, tudo aquilo que nos deixou sujo, tudo aquilo que veio para nos envergonhar, todas as palavras que vieram para nos destruir, nós precisamos tirar para fora do nosso coração. Joga para fora. E se talvez você se sente culpado e acha que é culpado você por ter recebido tal palavra, eu quero dizer, meu lindo, você precisa perdoar. E não é perdoar só quem te feriu, é perdoar você. O caminho do perdão, ele é duplo. Se você perdoa o outro e não se perdoa, você é escravo da dor na mesma intensidade. Se você só se perdoa e não perdoa o outro, você é escravo do outro. Agora, quando você se perdoa, quando você perdoa o outro, você é livre no Senhor Jesus. E nada pode parar você mais. Então, o nosso tempo é tempo de faxina. Porque você é o que é, porque você faz o que você faz, porque você está onde você está na vida. Para pensar que às vezes a sua vida não foi para frente há tanto tempo, porque às vezes tem coisas dentro de você que foram semeadas e que você acreditou profundamente e que hoje paralisam você. Nós temos uma equipe de trabalho. E dentro da nossa equipe, uma pessoa que nós amamos da nossa equipe, ele sempre tem uma resposta pronta. E nós estamos ajudando ele, mas ele sempre diz a mesma coisa: é muito difícil, não pode, não consigo, não dá. Não pode, não consigo, não dá. Não pode, não consigo, não dá. Resultado, durante muito tempo: não pode, não conseguiu, não deu. Não deu, não conseguiu. Entende? Por quê? Tá lá dentro ainda. Aí o Espírito Santo vem e diz: ei, lindo, você consegue, você pode, vai dar certo. Não, eu vou melhorar. Vamos de novo. Aquilo que foi semeado dentro de nós, o lixo que foi colocado aqui dentro, diz: você não pode, você não merece, você não vai conseguir, você é fraco demais, você é pequeno, você não merece. E aí o Espírito Santo entra dentro de você e diz: tira isso, tira para fora. Você pode, você consegue, você merece, eu estou junto com você, vai dar certo. Sabe, aquilo que te limitava não tem mais o poder de te paralisar. Porque quando o Espírito Santo entra dentro de você, aquilo que era mentira, ele tira de dentro de você e coloca verdades que te colocam na fenda da rocha. E aquilo que veio para te parar não tem mais poder sobre você. O negócio é: tire os lixos de dentro de você. Não deixe isso filtrar as tuas escolhas. Sabe, dê um contra um alt del. Volta do começo. Sabe qual que é o mais maravilhoso? Quando a gente tira o lixo de dentro,
a gente precisa colocar em algum lugar. Não é, ninguém. Não. Vamos lá. Quando você tira o lixo, você precisa colocar em algum lugar. Coloca onde? Parabéns. Vocês erraram todos. É isso que a gente tem dificuldade. Porque tem lixo que a gente tem apego, já viu? Tem lixo que a gente faz questão de não jogar fora. E tem gente que joga fora e volta no mesmo lixo para ver se está lá ainda. Ai meu Deus, que vontade de falar mais coisa. Ai meu Deus, tem lixo da nossa vida que a gente tira e volta no final do dia para buscar. Tem lixo que a gente termina. Oh meu Deus, peraí, eu falei a palavra errada. Tem decisões que a gente diz que não vai mais fazer e no final do dia a gente volta a fazer igual. Sabe por quê? Porque a gente coloca na visão do nosso alcance. Lixo a gente coloca onde a gente nunca mais vai ver. Quando nós depositamos aos pés da cruz tudo aquilo que nos paralisou, quando nós colocamos na presença de Jesus tudo aquilo que tinha um poder para nos parar, quando nós depositamos nas mãos do Senhor, a Bíblia diz que Ele lança fora para sempre. Lixo não é para ser reciclado, não esse. Esse é para ser jogado fora. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor, nós tiramos aquilo de dentro de nós. E quando colocamos na mão dele, sai o cheiro, sai as consequências, sai tudo. E aí, lindo, a gente vai ter que fazer só um pequeno olhar para ver se não tem fragmento de lixo em quem acabou de chegar na nossa vida e que talvez possa ter partido de dentro de nós. Nosso esforço é limpar o nosso coração rápido, para que a gente seja uma geração leve, que caminhe sem peso, que caminhe de maneira cheia do Espírito Santo. Quando você olha à sua volta, rapidamente você vê quem está sobrecarregado e quem está aliviado. Eu não sei você, mas eu quero ser parte daqueles que caminham aliviados. Ai, que sensação boa. Eu não quero carregar culpa dentro de mim. Eu não quero ter peso dentro de mim. Eu não quero ter cheiro de lixo. Não, eu quero ser livre. Eu quero caminhar na presença dEle. Coloca onde o lixo? Coloca na presença dEle e diz: Jesus, não quero aqui dentro. Pega, incinera, coloca fora. Faz o que o Senhor quiser, leva para longe de mim. Então a Bíblia diz que isso é produzido descanso, refrigério da nossa alma. E aí, bom, aí nós tiramos a sentença de quem vai vir depois. É mais ou menos isso. Tudo o que você permite que Deus cure dentro de você, tudo que Deus permite, eu vou refazer. Todo lixo que você tira para fora de você, toda a cura que você permite que Deus realize dentro de você, tudo aquilo que você permite que Deus faça na sua geração, todas as dores que você viveu, todas as lágrimas que rolaram do seu rosto, todas as tristezas que você passou, os teus filhos não vão passar. Meu Deus, não, pelo amor de Deus, é voar agora. Os teus filhos não vão chorar pelas mesmas dores que você chorou, não vão ter as lágrimas que você teve, não vão viver ofendido como você viveu. Todas as áreas que você for livre, os teus filhos nascerão livres, e a geração que vem depois será livre de maneira completa. Aleluia! Ei, lindo! Acorda logo, quanto antes você limpa o seu coração e emoções ruins são jogadas para fora, mais leve, mais rápido você vai caminhar e vai correr. Tem uma pequena curiosidade: aviões têm uma pista de decolagem, e quando estão muito pesados precisam de muito tempo para decolar. Mas um avião leve, com combustível na medida certa, decola em pista curta, pousa em pista curta. Nada pode pará-lo, pistas não podem detê-lo. Por quê? Porque ele está na hora certa, na medida certa, na dosagem correta. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Deus quer fazer você voar alto, Deus quer fazer você ir longe, Deus quer fazer você ter uma vida plena na presença do Espírito Santo. Mas antes de te levar para esse
nesse lugar. Ele vai tirar de dentro de você tudo aquilo que te pesa, tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que tenta governar as tuas decisões e te colocar para longe dele. Ele vai arrancar de dentro de você, vai jogar para fora, e aquilo que está pesado vai ficar leve, e aquilo que demoraria para voar vai voar tão alto que ninguém vai conseguir achar você. E aí a gente ora agora, porque eu já me empolguei e falei demais. Daí o que eu faço quando terminar? Examine o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. Diga: Jesus, tá sujo, eu acho. Eu não sei aonde está o problema, mas algum problema deve ter. Eu quero que a minha vida avance, Jesus. Eu não quero que as gerações que venham depois sejam um reflexo daquilo que me feriu. Jesus, eu quero ser livre de verdade. Amado Jesus, por favor, Pai, mostra para nós aonde estão os agentes paralisadores da nossa história, aonde estão os nossos traumas, aonde estão aquilo que governa o nosso coração, e leva para fora da nossa história, Jesus. Senhor, nós não queremos reproduzir o sofrimento dos nossos filhos, dos nossos amigos, na nossa geração. Nós queremos ser curados de maneira plena e completa. Não haverá peso dentro de nós, não haverá governo do mal na nossa história, Jesus.